E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Meu nome é Joel, sou criador aqui da GoldenBot e nesse vídeo eu estou trazendo para vocês o tão aguardado sets aí do Nexus 6.1. Sei que muitos de vocês estavam esperando. Quero dizer que para esses novos sets pensei um pouquinho, fiz uma mistura aí, mesclei um pouquinho as ideias do Hunter com o Nexus antigo, a forma dele trabalhar lá de 2017, quando eu comecei com o Nexus há bastante tempo atrás, quando eu lancei ele. Já vou lá para minha tela para mostrar para vocês a forma que ele vai trabalhar aí para vocês. Eu já quero mostrar para vocês então aqui os parâmetros. Ele vai continuar operando da mesma forma? Por enquanto sim, tá? Ainda não é a versão do Nexus 9, onde a gente vai ter ele aberto, né, com os indicadores para a gente poder otimizar e mudar um pouco os conceitos de entrada. Então ele vai continuar com as entradas parecidas, porém o que mudou foi o que? A forma de sair da operação, ele vai ter alguns modelos diferentes de saída, gerenciamento aqui da operação, desde stop loss, stop móvel e até stop gain do trade, e gerenciamento de risco mudou muita coisa. Então trouxe algumas ideias novas para esse conceito aqui. Eu acho que essas foram as principais mudanças. Então, como vocês podem ver aqui em cima, né, já de cara a gente teve algumas mudanças na questão dos indicadores para entrada. Eu dei uma boa resumida, eu deixei somente 3 indicadores para entrada e os demais, né, indicadores, sinais, eu deixei tudo zerado. Somente um sinalzinho aqui que é o filtro para saída. Aqui embaixo na parte de entrada eu deixei bem semelhante ali, aproximado ao que é o Hunter hoje. Então, ele tem entradas contra o sentido da operação e isso tem dado muito certo no Hunter, então eu trouxe esse conceito aqui para o Nexus. Nos testes de robustez também deu muito certo para ele. Agora o Nexus também vai ter essas entradas contra o sentido da operação ali com um tique, né, ou seja, meio ponto. O stop loss também vai ser baseado em ATR, 0.7 vezes ATR. Logo abaixo a gente tem o stop móvel, daqui a pouco eu vou explicar o conceito para vocês, mas ele tem um stop móvel de 1.5 vezes ATR. Pouco mais abaixo ele tem uma saída parcial de 1.3 vezes ATR, ele entra com um contrato na operação, tá? E tem uma saída parcial de um contrato, e vocês já vão entender o porquê, que é um contrato nos dois. Em entradas parciais, ele tem 0.1 de distância e um contrato também. Notem que diferente do Hunter, ele não faz o looping, esse setup, tá? Ele não tem aquela estratégia de looping, ou seja, quando o Nexus abre posição, ele já abre com todos esses níveis de negociação no gráfico. Saída parcial, entrada parcial, stop móvel, stop loss, ele coloca tudo de uma vez. Então, isso significa o quê? Se o trade caminhar a favor, ele vai sair ali na saída parcial e já vai encerrar o trade. Se ele ir até a entrada parcial, ou seja, caminhar no sentido contrário da operação e depois andar a favor, né, ele vai fazer o preço médio bonitinho, depois andar a favor, ele vai fazer a saída parcial e vai continuar com um contrato a favor da operação, acionando ali o stop móvel até chegar no stop gain. Porém, isso iria acontecer se ele tivesse o stop gain. Nesse caso, nesses novos sets aqui do Nexus, ele não tem um stop gain. Esse é o conceito que eu estava comentando com vocês do antigo Nexus. Ele não tinha stop gain, ele não trabalhava com o stop gain, ele deixava o stop gain zerado e o que estava, né, administrando a posição, o que administrava a posição ali da operação do Nexus era o stop móvel. Então eu voltei com esse conceito aqui pro Nexus. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: ou ele entra na operação para pegar pelo menos 1.3 vezes ATR no dólar, ou ele entra na operação para pegar acima de 1.5, que é onde está o stop móvel, em diante. Aí o stop móvel vai caminhando e vai ajustando o stop loss de acordo com o ATR. Então é mais ou menos essa estratégia que eu trouxe para o Nexus agora, nesse novo formato, nesse novo modelo aqui de operar. Eu acho que as novidades estão aqui embaixo. Eu acho que quem utiliza o Nexus deve lembrar que ele trabalhava com limitadores diário, né? Tanto de prejuízo quanto de ganho, e não só diário, também semanal. Pois bem, agora já não tem mais. Eu retirei todos esses limitadores de ganho e de perda, assim como também esses limitadores aqui, não só financeiro, mas também em números, né, ou seja, em quantidade de operações, foram todos retirados. Então se assemelha, né, se aproxima muito ali com a forma que a gente tem trabalhado hoje com o Hunter. Os horários: começa às 10h15 da manhã, 3 horas ele encerra qualquer tentativa de oportunidade e 5 horas encerra as operações abertas. Ele não opera de quarta-feira, ele volta a operar nas segundas, terça, quarta não opera, quinta e sexta ele também busca a oportunidade
e dia 25 é o seu último dia útil do mês para ele poder buscar trade. Em relação ao ATR, eu sei que vocês, né, viram lá que ele não tem o stop gain, que ele tem algumas ATR, e a ATR não é alta no gráfico de 1 hora, e o período está em 73, então são ATRs baixas. Pelos meus cálculos, quando eu fiz um teste visual que eu vou fazer com vocês daqui a pouco, a ATR dele girou em torno ali de falando em stop loss, que eu acho que é o nível mais importante para a gente poder se basear em questão de risco, em torno de 10 a 12 pontos de stop. Tá, no máximo, né? São esses parâmetros, na verdade, que eu queria passar para vocês. E os resultados, tá? Antes da gente fazer o teste ali visual, pra gente ser bem rapidinho, né? Então vamos falar sobre os índices de desempenho aqui do Nexus, para ver como ele se comportou, né, em cada tick no caso. Em 5 anos, ele conseguiu um fator de lucro de 1,88, um fator de recuperação de 6,92, ele teve um drawdown, isso no Forage, tá? Esse drawdown aqui de 2.310, um Z-score de menos 8,56, isso é bom. Ele tem uma média de lucro de 1,69 e quando ele perde 88. Então, assim, para cada operação que ele faz, ele tenta pegar ali um lucro, a média, tá? Lucro médio. Não falando que a cada operação ele vai acertar aquilo, mas a média ali aproximada de R$ 169, R$ 170 para uma média de perda de 88. Isso para robô, gente, é muito difícil de conseguir hoje em dia no mercado. Conseguir uma média ali positiva maior do que a perda. Geralmente a gente vê o contrário, né? A gente vê ali média de perda maior do que a média de ganho. Por que isso? Por que a gente vê o contrário? Porque a gente vê robôs que acertam mais ali, né, em questão de testes, tá? Não estou falando de operações reais. A gente vê robôs que nos testes, tá? Eles acabam acertando mais do que errando. Aí, quando a gente vê o teste tá bonitão, aquela curva linda e tudo mais. No caso do Nexus, quando eu fiz os testes ali no Forage, ele mostrou 50% de acerto e 50% de erro. Então, ele mostrou pra gente, tanto no InSample e no Forage, que ele tem essa taxa de acerto de 50% ali para os dois lados, né? 50% de acerto e de erro. Então, ele ficou um robô equilibrado. A gente não vai ver aquela sequência de acertos igual tem no Hunter. A gente vai ver no Nexus um robô mais equilibrado na questão de erros e acertos. Porém, nos seus acertos, os lucros são maiores do que a perda. Bom, eu vou mostrar para vocês agora então uma operaçãozinha dele rolando na prática para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Eu vou deixar no HLC, até porque vai ser mais prático e daqui a pouco eu comento para vocês sobre a questão da margem, o quanto que eu vou recomendar. Mas vamos lá, vamos ver o modo operacional aqui do novo Nexus. Beleza, bom, a gente tem já uma operação aqui rolando, tá? Uma operação de venda. A linha azul aqui já indica que ele começou o dia, então a gente teve uma operação de venda bem aqui, né? Ele já colocou a linha amarela de entrada parcial, como eu falei para vocês. O stop loss, como eu tinha dito, né? É aproximadamente 10 a 12 pontos. Nesse caso foi 10 pontos. Claro que vai depender da TR também. Se ela estiver mais alta, estiver mais baixa. Então nesse caso aqui ela talvez estava uma TR mais mediana. Então foi 10,5 pontos aqui de diferença, né? Entre a entrada e o stop. Se a gente ajustar um pouquinho mais, a gente vai ver uma linha amarela que é a saída parcial e a linha de stop móvel. Então vamos continuar aqui. Opa! O que aconteceu aqui, né? Podem ver que a operação, eu deixei muito rápido, mas só para a gente entender o que aconteceu. Ele acabou encerrando nesse candle, tá? Aqui ele não pegou nenhuma linha nem nada, simplesmente ele encerrou a operação. Se a gente olhar no log, o que aconteceu foi o filtro que encerrou o trade. Como que funciona esse filtro, tá? Aqui embaixo a gente tem 10 indicadores ao todo, e desses 10 indicadores, alguns são indicadores que estão sendo usados como sinais, e alguns são indicadores que estão sendo usados como filtro. Então, na regra ali que foi feita, nesse novo set, a gente está dizendo o seguinte para o robô, falando, olha, quando tiver um desses indicadores que são filtro, que ele apontar no sentido contrário, né, do trade, encerra a operação, ele sai fora. Isso tanto faz, se estiver indo para o loss ou estiver no gain, se estiver, né, subindo nesse caso aqui, né, que era uma venda, se ele estiver apontando uma possível reversão, encerra o trade. Nesse caso aqui, teria continuado dando gain, né? Nesse caso o filtro aqui acabou falhando. Mas vamos tentar adiantar aqui para a gente ver se a gente acha mais alguma operação. Opa, tem mais uma aqui, olha. Uma operação de venda. Tirar um pouco da velocidade, né? Vamos ver como que essa operação vai se comportar. Olha, andou bem a operação. Ela fez até uma reentrada, está com 2 contratos aqui na venda. Fez uma saída parcial, não pegou stop móvel ainda. E encerrou para o horário, tá? Então esse trade aqui já acabou dando certo.
já computou um belo gain aqui, né? Consigo adiantar para ver se tem mais algum trade. Bom, tem uma compra aqui, olha. Acabou de aparecer. Deixa eu tirar um pouco da velocidade. Mesmo assim tá rápido ainda. Bom, ele fez a compra, fez a entrada parcial. Pode perceber que a entrada parcial está bem justinha, está bem próxima. Talvez um ponto e meio. Aqui ele fez a saída parcial, ali. Talvez a saída parcial tá dando aí uns 18 pontos, mais ou menos. E continuando a operação. Pode ver que o stop móvel já foi acionado. E olha o que aconteceu, né? O stop loss que estava aqui embaixo virou um stop loss teórico agora, né? Por quê? Porque o stop que estava aqui embaixo já está aqui em cima. O stop móvel já foi, né, sendo acionado, ele foi sendo empurrado e está puxando o stop loss para cima. Então, esse é o gerenciamento. Por isso que a gente vai trabalhar sem um stop gain. Vamos ver como que vai se comportar essa operação aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho para a gente ver. Olha lá como que o stop vai sendo ajustado, né? Conforme o preço vai sendo empurrado, o stop vai sendo ajustado. Agora o preço caiu um pouquinho e encerrou a operação lá no stop móvel. Bom, acredito que seja isso, né? Não está tão difícil aí de vocês entenderem. Acredito que depois que vocês pegarem um setup novo também nas mãos aí, vocês vão realizar os testes de vocês e vocês vão verificar, né, a forma que ele vai trabalhar, como que ele vai funcionar.